Aí, mano, me veio assim, falei, mano, não é possível, velho. Não é possível que eu vou ter que continuar recusando tanto projeto, velho. Eu preciso voltar, eu preciso aprender a treinar um time, começar a fazer gestão desse time, pra que a gente consiga escalar esse trem. Eu falei, tô deixando muito dinheiro na mesa. E aí foi aonde eu me despertei e falei assim, tá bom, vou começar a voltar a me arriscar nisso. Aí, claro, teve muitas outras pessoas muitas outras coisas que me motivaram e que foram me conduzindo pra esse caminho. Por exemplo, uma delas foi o Moraes, que veio aqui, né? Eu conversei com o Moraes um tempinho antes disso acontecer. E ele falou, cara, ele como um driver, né? Eu sou analítico pra caramba, muito reflexivo, demoro pra fazer as coisas. Não, ele é rápido demais, né, velho? O Moraes assim, mano, bota pra fazer e já era, tá entendendo? Aí a gente trocou uma ideia e ele falou, cara, vai. E se você tiver que dar um passo pra trás, mano, tá tudo bem. Mas continua avançando. No sentido de continua avançando, de vai encontrar o seu limite na prática e não na reflexão. Você entende? Eu falei, bom, faz sentido, posso voltar a testar isso de novo. E aí eu lembro que eu assisti uma palestra do TED Talks, mano, que o cara falava assim, os 5 ou 6 segredos dos empreendedores, da mentalidade do empreendedor. E a primeira dela foi assim, ó, o empreendedor, ele pensa no problema que vai ser solucionado e não no seu serviço ou no seu produto. Simples, né? Mas, cara, eu falei assim, cara, eu achava que por ser autônomo eu era empreendedor, mas eu não sou, tá me entendendo? Por quê? Porque eu só falo assim, cara, não, eu só vou entregar copy, eu sou copywriter, só vou entregar copy e pronto. Sou um prestador de serviço, não sou empreendedor. Mesmo que seja autônomo. Por quê? Porque se o empreendedor resolve problema, mano, o cara vai falar assim, cara, você tem um gestor de tráfego também? Tem. Contrato depois, não sei o que eu vou fazer. Mas a gente se vira aqui, tá me entendendo? Vou resolvendo os problemas que estão surgindo pra agregar o valor e ter participações maiores. Aí eu falei, cara, tá, eu não tenho, como que eu faço pra desenvolver? Aí eu lembrei do que o Maia falou, vou começar a dar esses passos e vou começar a arriscar. A partir disso, mano, foi aonde eu decidi, falei, não, então agora eu vou construir um time. Aí eu comecei a montar um time, então inicialmente comecei a chamar pessoas que eu já tinha treinado, então isso foi bom. Então eu lancei uma mentoria no início de 2024 de estratégia. E aí eu contratei os mentorados. Ou seja, os caras já tinham meu modelo de processo, já tinha tudo, meu. Já tinha participado das aulas, já tinha tirado dúvidas, feito call individual comigo. Eram pessoas que tinham uma simpatia com você, de certa forma, gostavam muito. Acreditavam no que eu tinha pra oferecer, no que a empresa tinha pra oferecer, no crescimento deles. Então, eu falei, bom, acho que é um bom momento. E aí eu voltei a construir time, desde o ano passado. E aí hoje você tá com quais experts, cara? Hoje eu sou um expert da minha empresa, né? E então eu tenho mentoria de copy, tenho curso de copy, etc. E eu tenho especialista também em desenvolvimento pessoal feminino, ok? E também nicho de advocacia, tá? Trabalhei, tipo assim, há um tempo. Parte de odontologia que eu falei lá. Você acredita nesses negócios assim, que tipo, tem um melhor nicho pra atuar? Ou você acha que vai muito mais do copywriter, a vibe dele escrever, ou uma coisa assim? Cara, eu vou dizer, Cal, percebo que eu, na minha experiência, tenho muito mais facilidade de escrever para nichos que eu conheço. Vou dar um outro exemplo maior. O próprio Beto, ele brinca que o maior copywriter da Empíricos é o Felipe Miranda. Ou seja, o cara que mais vive o mercado financeiro, o cara que mais grava, o cara que tá mais lá na frente é o melhor copywriter dos caras. Ou seja, o melhor comunicador. Renato Torres, que é sócio do Elton Euler, eles brincam, né? Cara, o Elton é o melhor copywriter / comunicador que eu conheço, entendeu? Então, assim, é perceptível, cara, que quando você domina um assunto, é muito mais fácil. Então, eu que trabalho com desenvolvimento pessoal, então eu que piro muito nisso, mano. Então, tipo, cara, treinamento, né? Vim pra São Paulo fazer o treinamento lá, sabe? Cara, participa de evento, lê livro e conversa com pessoas sobre isso. E eu participei de um processo de desenvolvimento meu interno, pessoal, muito grande. Eu tenho muita facilidade porque eu sou a persona transformada. Eu sou a persona que teve um processo de desconstrução e reconstrução sobre novos fundamentos, no sentido de desconstrução de, vou dizer, crenças, assim, ou ideias erradas que eu tinha sobre algumas coisas, pra tomar a única verdade que existia sobre a minha vida. Sei lá, sobre profissão, sobre família, sobre dinheiro, sobre diversas coisas.
Então, por ser a persona transformada, cara, escrever para desenvolvimento pessoal da pessoa que tá passando por depressão, ansiedade, que tá quebrada, que ela trabalha e não consegue crescer, que ela tá estagnada. Cara, eu passei por uma porrada de coisa dessa. E eu sei a transformação que gerou em mim e como gerou. Então, eu consigo, cara, muito bem hoje escrever pra esse nicho. Porque eu consigo, tipo assim, tocar a alma da pessoa, sabe? Porque eu tava lá, cara, sabe? Tipo assim, doente, com esse mesmo sentimento de, cara, tô trabalhando pra caramba, mas tô estagnado, não consigo crescer, o que que acontece? Então, eu estudei muito isso, sou a persona transformada, e eu sinto mais facilidade. Agora, quando eu comecei em 2022 lá, frila, mano, qualquer coisa que aparecesse, eu tava escrevendo, tá me entendendo? Qualquer coisa. É tipo, hoje, quais requisitos você tem hoje pra selecionar um expert que vale a pena ser um parceiro seu? Por exemplo, se o cara, tipo, ele tem uma ideia muito boa, ele é um expert muito bom, mas ele não tem caixa hoje pra investir num projeto. Que pontos ali que são determinantes pra ele começar a fazer alguma coisa? Cara, caixa com certeza vai ser um ponto, porque a gente não é barato, a gente é caro, entende? Então, isso já segmenta, né? Então, pro cara ter caixa, não necessariamente ele precisa já estar no digital, né? Ele pode ser rico no offline. Eu digo nem tanto assim sobre vocês, mas do mercado, assim, por exemplo. Tá. Tipo, pô, ele precisa ter caixa, muito caixa pra investir num lançamento, num perpétuo. Precisa, mano, porque ele vai ter que contratar um time. Entende? Ele vai ter que contratar um time. Então, ele vai ter que ter caixa suficiente pra contratar pelo menos um time. Ele vai precisar de... vamos dizer assim, um expert que tá começando do zero. Seria isso. Isso, um extra do zero. Cara, ele vai ter que produzir conteúdo. Eu vou dizer assim, eu vou partir dos crivos que eu tô pegando um expert do zero, ou assim, ou Eu acho que tem muita recomendaria, gente assim, também, sabe? cara, que tem, tipo, começou a produzir reels ali pro seu nicho, acertou um reels ali, por exemplo, e, cara, hoje tem 100 mil seguidores, mas não sabe exatamente como agora monetizar isso, Legal. entendeu? Tipo, eu acho que precisa de uma visão de um estrategista. Mas esse cara não tem caixa, esse cara não tem uma... Não tem... nem tá imersivo, digamos assim, dentro do digital. Qual que é o melhor caminho pra esse cara? Ele vender pra audiência dele, né? Agora, o quê? Qual foi o motivo pelo qual eles começaram a te seguir? Assim, cara, eu vou dar uma opinião. Eu percebo que quando você é um agente transformador, ninguém precisa te falar o que você tem que fazer. Minha visão. Todas as pessoas e os experts que eu entrei, que eu entendi, que realmente transformavam vidas, mano, e que deram certo, eles já tinham convicção do que eles tinham que fazer na Terra. Eles já tinham convicção do que eles tinham que falar, mano. Cara, eu vou dar exemplo. A maior expert que a gente tem hoje, que é desenvolvimento pessoal, ela foi a persona transformada, tá na parada há 13 anos. Quando a gente chegou, ela falou assim, Gui, esse tipo de coisa aqui eu não falo. Eu sei o que tem que falar. Eu sei quem eu transformo, eu sei a forma como eu transformo. Ela sabe exatamente o que ela tem que falar. Ela criou um método próprio. Ela falou, cara, a gente tem que falar do meu método, a gente tem que fazer... Tipo assim, ela dá um direcionamento muito claro pra onde ela tá indo. Agora eu já lancei expert, por exemplo, que já não tem tanta clareza. Então, tipo assim, o que você acha que dá mais dinheiro? Será que eu começo falando disso, de comunicação e oratória? Como é que se define uma oferta? De uma ponta a outra. Cara, primeiro, eu vou trazer assim, eu não sei o que eu sou um cara, mano, que não entendo muito de, tipo assim, de teorias, entende? Então eu vou falar o que eu faço, e se eu tiver, tipo assim, o que é, se a galera vai falar que isso é oferta ou não, eu não sei, mas eu vou falar o que eu faço. A parte de você construir uma oferta, então, por exemplo, definir, sei lá, desde entregáveis até o mecanismo e etc, do que você vai construir pra você vender, eu vejo que primeiro, mano, como eu disse, precisa ser muito genuíno. Inicialmente. Saca? Óbvio, por exemplo, você pega uns suplementos, cara, não necessariamente vai ser genuíno no tipo de... Sei lá, não é porque eu não tomo... vai chutar, tá? Um ômega 3 que não tenha quem precise. Não é porque eu não tomo vitamina D que não tenha quem precise. Então, tipo assim, só porque eu não uso... Né? Não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, ele precisa já ter uma tese muito bem validada na minha concepção. Que na maioria das vezes envolve o que? A própria vida do expert. Então, exemplo. Eu trabalhei com 2 médicos que viraram grandes amigos meus. E que, cara, eles já têm, tipo, 40, 50 anos. Mas, mano, eles passaram 15, 17 anos, eu acho. 17 anos, mano. O tanto de pessoa que eles curaram através de um estilo de vida saudável, não tem como contar nos dedos. Mano, você pira? Tipo assim, os caras viram uma mulher que ela tava prestes a amputar a perna porque ela tinha ferida que não cicatrizava.
Ela tava com a cirurgia agendada pra fazer isso. Em 3 semanas eles curaram a perna dela. Ou seja, você olha pra um expert desse e você fala assim, cara, beleza, esse cara já sabe o que tem que fazer, tá me entendendo? A vida dele já demonstra isso. A vida dele já mostra qual caminho ele tem que seguir, mano. Esse é o verdadeiro expert. Na minha visão, sim. Por isso, cara, que eu vou dizer, eu inclusive... Esses outros, assim, que só tem seguidores, então, tipo, mas não tem, às vezes, uma causa, não são... Você tem que tomar muito cuidado na hora de ver esses caras. Seria isso? Total. Ah, sim, claro, mano. Mas, por exemplo, se você No ganha um ponto de vista do seguidor, copy, você pode vender algo relacionado a isso, entendeu? Agora, me estranha muito você ficar feliz e querer vender algo pra você ganhar 100 mil seguidores de algo que você não domina. Entende? Foi o que eu falei. Sobre o Cal, eu olho pra ele e falo assim, cara, eu não acredito na parada porque nem ele acredita. Tá me entendendo? Nem ele sabe o que ele quer falar, nem ele sabe o que ele acredita. Como que eu vou acreditar no que ele acredita? No que ele quer acreditar? Só porque dá dinheiro? No meu caso, não é um filtro. Ou seja, isso seria a minha recomendação. Agora, um outro exemplo. Cara, eu conheço uma expert que ela ganhou milhões de seguidores ensinando a como postar uma foto pra gordinha. Ou seja, como ali as pessoas que são, né, que são mais gordinhas, sim, elas se conseguem posicionar melhor pra ficar legal ali. Ficar mais legal e tal. Cara, ela não precisa ser uma baita especialista, mas olha só, ela era uma gordinha que tirava foto legal. Tá tudo bem então, ué. Vai lá, taca a ficha. E aí ela postava foto, a galera gostava das fotos dela. E depois ela mostrava que ela era gordinha. E mostrava como a foto ali deu aquela enganada, deu aquela, né, qualificada. E aí, mano, as pessoas começaram a se interessar. Top. E depois ela dava pra vender sobre o quê? Dava pra ela vender sobre como crescer no Instagram. Porque ela cresceu, ganhou 1 milhão, sei lá, 800 mil seguidores. Postando um tipo de conteúdo. Ela conseguiu. Ou seja, ela sabe, nessa ideia, como que viraliza, como que produz conteúdo. Agora, olha só que louco. Eu sei, uma mentorada minha virou copywriter desse projeto. Disseram que o estrategista falou assim, não, a gente vai começar a falar sobre posicionamento e branding. Aí você botava lá a cafuça no Instagram da pessoa, meu amigo, tá me entendendo? Tipo assim, se ela vendesse qualquer outra coisa, assim, sabe, entendendo? De crescer no Instagram, de tirar foto pra gordinha, de qualquer outra coisa. Mas vender, tipo assim, branding e posicionamento pra ela, falar assim, meu Deus do céu, o que vocês vão fazer isso? Assim, nem ela tem muito claro disso. Tá me entendendo? Eu acho que nem eles, assim, contanto que... Olha que louco. Eles ficaram muito tempo na dúvida se migravam ou se não migravam. Não, será que a gente continua fazendo isso? Será que a gente não continua? Será que a gente muda pra... Cara, você não tem ideia daquilo que você tem pra agregar no mundo? Então não tá na hora de você falar.